Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando as nossas transmissões. Envie perguntas ao nosso entrevistado de hoje, 973350038 é o número. De novo, 973350038. 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer nosso convidado de hoje para análise, para os debates aqui propostos no nosso roteiro, na nossa pauta. Doutor Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo, com a gente na bancada do programa Gente que Fala de hoje. Tudo bem, doutor Ordini? Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Mauro. É um prazer que nós estamos aqui à disposição do Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. A gente vai começar dizendo o seguinte: o advogado doutor Roberto Matheus Ordini foi eleito no dia 24 de março, presidente da Associação Comercial de São Paulo, para o triênio 2023-2026. Doutor Ordini recebeu a aprovação de todos os 66 representantes do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo que estiveram presentes na reunião. E ele substitui Alfredo Cotati Neto, que esteve à frente da entidade desde 2019. Inicialmente, boa sorte na sua caminhada aí, na sua empreitada, doutor Ordini, à frente da Associação Comercial de São Paulo. São os desejos aqui, os votos de toda a equipe do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela sua presença. Nesse espaço, o senhor vai contar aqui tudo que virá pela frente, né? Os seus projetos, as suas propostas para a associação. O senhor que, logo após ser eleito, ser escolhido presidente da Associação Comercial de São Paulo, destacou a continuidade, que haverá uma continuidade de uma gestão bem-sucedida, anunciou que daria sequência aos projetos já iniciados. E aí a gente pergunta, quais são os principais projetos da gestão anterior que estavam dando certo e que continuarão sendo incentivados agora na sua gestão? Você colocou bem, sucedeu o Alfredo Cotati. Não é fácil, porque ele conseguiu, em 4 anos, transformar a entidade que é centenária, mas que vinha com um passo, e ele trouxe a modernidade. E nós, quando assumimos, o meu compromisso com os associados e com ele era exatamente de dar continuidade ao trabalho que ele desenvolveu, que é de inovação, tecnologia e acrescentando agora a educação. A inovação, porque o comércio, apesar de ser a atividade mais antiga da civilização, ela é uma coisa dinâmica, moderna, ela vai se transformando à medida que os anos passam. Ninguém mais pode imaginar aquela loja em que o dono da loja entrava, sentava atrás do balcão, abria um jornal, quando vinha um cliente, ele atendia e saía, assim, aquela vida provinciana de um comércio do passado. A partir da década de 80, 90, surgindo esse mundo virtual, esse mundo mágico, principalmente para nós, os mais antigos, o comércio vem se transformando. Então, de trás do balcão, ele tem um empresário que sair, que criar, que acompanhar essa tecnologia toda. E a missão da associação comercial, como um dos principais polos, que é o varejo, é ajustá-lo, ajudá-lo a que se modernize, que consiga manter essa tecnologia toda que está sendo desenvolvida, porque ele também, como um empresário
menor, porque a nossa preocupação não é com os pequenos e médios empresários, que são os mais ávidos dessa oportunidade de crescer. Eles, o recurso deles, especialmente com a pandemia que nós tivemos, com as dificuldades todas de crédito, essa dificuldade que nós conhecemos nesse momento de transição que vive o Brasil, eles são os que mais sentem, mas eles têm que se ajustar à realidade nova, este ideal de levar o comércio até a casa do indivíduo, através da telinha, por exemplo. E nós fazemos isso. Então, a Associação Comercial criou uma plataforma chamada AC Loja, que tem por objetivo dar ao pequeno empresário que ele inclua a sua loja dentro desse sistema e ele diretamente com o seu consumidor ou com o nosso consumidor que frequenta essa plataforma, vendo os seus produtos sem ter acréscimo. Porque hoje, ele, como pequeno, não tem condição de montar uma plataforma, ele vai precisar entrar numa grande plataforma dessas que tem um custo muito alto. E isso, às vezes, se torna proibitivo, porque, além da dificuldade desse custo a mais, ele ainda não tem um preço para concorrer com os grandes players da história. Então, nós estamos procurando, através da Faculdade do Comércio, criada recentemente, ainda na gestão do nosso Alfredo, Faculdade do Comércio tem um dos seus, vamos dizer assim, valores, trazer esse comerciante para essa realidade eletrônica, esse mundo moderno. E nós damos a estrutura para que ele possa caminhar junto com os grandes. A expectativa desse projeto ganhar corpo e trazer com velocidade, né? Esses comerciantes para a plataforma. Como é que o senhor avalia? Ele vai crescer, ele vai ganhar a sua proporção, porque nós tivemos aqui um período muito difícil de você avaliar, porque as coisas acontecem com muita rapidez. Então, nós tivemos uma explosão no e-commerce. Mas, por incrível que pareça, o comércio físico da loja de rua, da loja do comércio de bairro, ela também tem a sua atividade, a necessidade de estar presente na comunidade que é de compradores. E, principalmente, hoje nós fizemos aqui um levantamento, nós temos 15 distritais na cidade de São Paulo, que abrange toda a região, todos os bairros de comércio principais. E nós temos mais de 30 polos de comércio nessas regiões que e poderão ter a intensidade de um centro de uma cidade, né? E eles estão se incorporando nisso. Então, nós estamos criando para ele a oportunidade de entrar no comércio eletrônico, mas estamos também ajudando a que ele divulgue, consiga estar junto à comunidade, porque o olho no olho para o comerciante é importante, né? E esses dois desafios. Agora, isso, evidentemente, que tem um tempo, né? Nós iniciamos, e acredito que, esperamos, com a tranquilidade agora dos próximos dias da economia brasileira, eles possam se ajustar. Porque hoje a dificuldade de crédito é muito grande, os custos são altos, aquele capital de giro, ou aquela reserva que ele teve, foi gasta na época da pandemia, foi gasta para cumprir as suas obrigações, principalmente trabalhistas, né? Que a maioria deles manteve ou procurou manter os funcionários trabalhando, ainda que não tivessem a oportunidade de estar na loja física. De qualquer maneira, eles vão crescendo. Então, nós esperamos e temos muita confiança, viu, Mauro, que realmente o comércio de São Paulo volte a ser aquela força que sempre foi. São apenas 2 meses de gestão, não é, doutor Roberto Ordini? É um tempo muito inicial, né? Mas qual é o balanço que já dá para fazer, serviços
que já foram incorporados, além dessa novidade que o senhor acabou de destacar? Bom, na verdade, apesar de ser 2 meses 2 meses. à frente da associação, eu venho já 40 anos dentro da associação e, como primeiro vice-presidente, acompanhei toda a gestão do Alfredo. Então, nós acompanhamos juntos. Como eu lhe falei, nós vamos dar continuidade, então não houve assim uma lacuna. Nós estamos procurando manter o avião em voo, para que não haja nenhum problema. E os projetos que nós temos agora, saneada, aqui, reestruturada, dentro do conceito mais moderno de administração, que nós temos aqui hoje através de uma governança corporativa, e isso, então, nos permite voltar a olhar para o mercado de fora. O que é que nós precisamos? Reviver, principalmente aqui no centro, os tempos áureos. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro projeto, que será o Dia do Comerciante, no próximo dia 16 de julho. Essa operação tem 3 importantes características. Primeiro, reconhecer o trabalho, o esforço do que são os comerciantes para uma cidade como São Paulo, premiando aqueles que mais se destacaram. Segundo lugar, nós queremos trazer vida. Então, nós vamos fazer um movimento, um protocolo entre as grandes redes para que nos ajudem a resgatar a importância do centro da cidade. Paralelamente, também os comércios de bairros. E, com isso, nós vamos incentivar participando de promoções, criando fatos novos. E nesse dia do comerciante, que será antecipado para sexta-feira, dia 14, nós vamos fazer um grande evento no Círculo Militar, trazendo o comércio de todas as regiões e os grandes players do comércio de São Paulo. Neste dia serão premiados em cada uma das distritais, em cada uma das regiões, um comerciante que mais se destacou. E também vamos reconhecer o trabalho e premiar aquele que fez mais esforço dos grandes players que estão no centro da cidade. Então, será uma noite de premiação, de incentivo, trazendo palestras, trazendo mensagens positivas. O que nós precisamos também, e isso é importante, vocês da imprensa, viu, Mauro, é levar um pouco de otimismo, que a vida continua. Nós passamos todas as dificuldades, mas a verdade é que todos nós continuamos a viver. Então, nós precisamos ter esse otimismo, porque nós estamos num país que é o coração do mundo, é o celeiro do mundo. E não temos razão para ficar preocupados com mais do que devemos. Nós já temos tantas preocupações, então não podemos trazer o pessimismo. E isso é que nós precisamos. Além deste projeto, nós temos projetos para todas as datas de comércio que virão daqui para frente, com promoções unidas, né? Isso eu estou falando só do polo de varejo ainda, que é a tradição desta casa, né? Vamos ter um Natal iluminado, resgatar novamente aquela festa que a associação fez e continuará fazendo daqui para frente, que é iluminar São Paulo. São Paulo precisa de luz. Nós temos que trazer o Times Square para São Paulo, aquela alegria do ambiente. 12h15, doutor Roberto Matheus Ordini, advogado, agora presidente da Associação Comercial de São Paulo, desde o mês de março, nessa conversa com a gente, no programa Gente que Fala. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutor Ordini, o senhor falou instantes atrás sobre a necessidade de trazer os tempos áureos de volta aí para a região central, destacou que não podemos ser pessimistas. Aqui a gente vai com todo o nosso otimismo também em relação ao enfrentamento de tudo isso que está acontecendo, mas não tem como não deixar de falar da insegurança, né, que vem contribuindo para a queda do movimento na região central de São Paulo. Vamos ter que olhar para isso com otimismo, claro.
por causa do aumento de furtos e roubos, principalmente dos telefones celulares. Muita gente, né, doutor Odini, tem evitado circular pelo local por causa do medo. E o resultado tem sido um grande número de comerciantes fechando as portas de seus estabelecimentos. Mais recentemente, na Rua Direita, aí bem próximo da Associação Comercial de São Paulo, a gente viu o fechamento de mais uma unidade das lojas Marisa, infelizmente, né? Eu vou pegar aqui pelo simbolismo também, doutor Odini. A Associação Comercial de São Paulo fica na Rua Boa Vista. Exatamente, não tem nada mais próximo do pátio do colégio, que é o berço de São Paulo, do que a própria Associação Comercial de São Paulo. Vocês estão bem de frente. Para quem não sabe onde fica exatamente ali onde tem um impostômetro, é aquele prédio da Associação Comercial de São Paulo. Então tem todo esse simbolismo, São Paulo nasceu aí, e a gente não quer mais ver essa situação no centro de São Paulo como está acontecendo. E o que a associação tem trabalhado aí junto às autoridades, como é que é a interlocução para tentar mudar esse estado de coisas aí da região central? Perfeito. Nós temos, em primeiro lugar, levado o apoio a todas as autoridades. Tivemos, na semana passada, a reunião com o secretário de Segurança do Estado, Dr. Derrit, que está viajando agora para Israel, exatamente para se inteirar do sistema de reconhecimento facial, esse sistema eletrônico de câmeras e de controle disto, que lá é indiscutivelmente o berço dessa tecnologia. O prefeito da cidade de São Paulo também já comprou 22 mil câmeras desta natureza, com reconhecimento facial, com localização de placas, e é tão importante esse sistema que será implantado na cidade de São Paulo, são 22 mil câmeras, das quais provavelmente em torno de 2 mil estarão no centro da cidade, né? Em todas as regiões do centro velho, centro histórico, onde está o pátio do colégio, como também do lado de lá do viaduto do Chá, onde nós temos ali a Barão de Tapetininga, 24 de Maio, Conselheiro Crispiniano, enfim, toda essa região onde existem planos de desenvolvimento. E esse sistema de proteção começou agora com a promessa do secretário, e que já começou a realizar, de colocar nesta região do centro 120 homens a mais por dia, até que se complete a sua equipe e com segurança. E nós já temos visto isso. Eu gostaria não sei se você teve a oportunidade de visitar a Praça da Sé 6 meses atrás, e neste dia que nós vivemos, 30 de maio, aonde você vê Eu estive reglamados. lá na semana passada e ela está toda cercada com grades, né? Agora já tiraram as grades, já há uma circulação de pessoas, mas ela está bonita, está dando otimismo, levando otimismo e segurança para as pessoas que ali passam. Evidentemente que ainda existe um resquício desta violência, mas ela está sob controle nesta região do chamado Centro Velho. E mais, na região do Santa Ifigênia, que nós vivemos dias de terror, ela também já está muito maior a segurança, e nós tivemos junto com o pessoal do comércio de lá, o presidente José, que é nosso amigo há muitos anos, e ele sentiu já a diferença. É claro que agora nós temos que levar essa mesma segurança para a população e os consumidores. É como dizia, não basta o César, a mulher do César ser honesta, ela tem que parecer honesta. E isso nós estamos procurando gerar através das informações, da divulgação do que vem acontecendo. Estas câmeras que estão sendo instaladas, e que, se Deus quiser, começarão pelo centro, elas têm uma capacidade de aproximação que, em Buenos Aires, o prefeito tinha
torno de 500 automóveis roubados por mês. E isso ele reduziu de 90% para 10 casos apenas. Ela tem uma capacidade imediata de localização e de transmissão de informações. Também, pessoalmente, eles vão ter essa possibilidade de evitar a presença daqueles amigos ou dos inimigos da sociedade. Isto tudo vai ser montado. Nós até estamos pedindo para que o prefeito faça um piloto de prova, um teste, trazendo para essa região do Centro Velho, que já começa a voltar com turistas, começam a voltar às escolas com crianças para visitarem o pátio do colégio. Nós, aqui nesse circuito do Triângulo Histórico, temos 3 museus: Museu do Banco do Brasil, Museu da B3 e, principalmente, o Museu da Cidade, que está aqui no pátio do colégio. Também temos prédios ícones, a arquitetura, e tudo isso começa a ser apreciado. Fechamos uma parceria com a Associação do Sindicato e a Associação dos Guias Turísticos, para que eles tenham uma base aqui que será também construída pela associação em parceria com a prefeitura, no pátio do colégio, onde eles poderão distribuir informações. Estamos promovendo um passeio de bicicleta com guias turísticos por toda a região aqui do centro, num domingo próximo agora, provavelmente entre 4 de junho ou no seguinte domingo, para que haja uma publicidade, uma informação, trazer essa alegria para o centro da cidade, e isso acaba gerando em ações de segurança, onde há um policiamento bem maior. Pode ter certeza disso. Essa é uma estratégia, as câmeras fazem parte de uma estratégia de observação, uma estratégia policial, digamos assim, de fiscalização, né? A gente sabe que o problema da violência tem o trabalho policial a ser feito, mas tem o trabalho social também, que é necessário em relação ao uso das drogas, enfim, tudo isso que acontece no centro, que é um reflexo da Cracolândia. A gente precisa também olhar para o lado social, e a Associação Comercial vem tentando viabilizar também o atendimento da população em situação de rua, sejam vítimas das drogas ou apenas da situação financeira, e é um problema que cresceu demais nos últimos anos em todo o país. O que é que já dá para falar a respeito dessas ações, envolvendo aí órgãos públicos, empresas, o que a associação tem em mente, doutor Ordini? Essa sua pergunta é muito importante. No ano passado, a Associação Comercial construiu um prédio, um projeto chamado Acolhimento, aqui atrás da João Mendes, ali na rua Rodrigo Silva, num terreno da prefeitura. E lá já vem sendo atendido de 200 a 250 pessoas por dia, onde elas tomam café da manhã, almoçam, jantam, tem possibilidade de fazer a sua higiene. Se tiver seu cachorro, deixar ali no local próprio, lavar roupa, se for o caso, e depois de todas essas tarefas, eles ainda têm uma área de recreação onde poderão ser indicados para projetos de requalificação profissional. Quero dizer para você, Mauro, que nós temos aí na rua 3 tipos de pessoas de rua. O drogado, o dependente químico, que esse não depende, nem poderá ser auxiliado pela associação, que ele necessita de atendimento médico. O governo do Estado já tem um projeto implantado ali na rua Prates, CRA, onde essas pessoas são acolhidas, encaminhadas para uma desintoxicação, e depois tem vários projetos para eles não voltarem para a rua. Rua Prates, que agora se chama Rua Prates Coreia. Coreia, isso aí.
Exatamente. O segundo aspecto são as pessoas desequilibradas. Isto em todas as cidades do mundo inteiro tem. São circunstâncias que a vida traz a esses indivíduos, lamentavelmente, e que também serão indicadas ou encaminhadas para assistência médica. E restam os desempregados. E essa é a nossa preocupação, de resgatar a dignidade deste indivíduo, além de trazer esse projeto do acolhimento, ele ser encaminhado para algumas obras que já existem, aonde esses jovens, ou essas pessoas de mais idade, depende, serão encaminhados ou para uma qualificação profissional, para moradia em repúblicas, que algumas ONGs mantêm, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, trabalhos sérios, né? E outras mais, Federação Espírita, que tem a possibilidade de encaminhá-los para que eles tenham uma moradia, um endereço onde eles possam dormir à noite e trabalhar durante o dia. E existe muita oportunidade deles serem aproveitados em tarefas que vão sendo desenvolvidas em parcerias com o SEBRAE, com o SENAC, enfim, SENAI, enfim, todas essas entidades que estão prontas a ajudá-los. Esse é um trabalho que depende da sociedade e é nosso. É nosso, porque o governo não tem braços com capacidade para olhar tudo, né? Então, a sociedade não pode aceitar passivamente essa situação desses nossos irmãos menos qualificados de permanecerem na rua. Então, este é um trabalho que a associação fez e estamos procurando abrir com a parceria da Fiesp, da Febraban e de outras B3 e outras entidades que queiram se aliar para construir no centro da cidade, em alguns lugares estratégicos, em áreas da prefeitura, áreas do governo, áreas públicas, também construção desse tipo. Se nós tivermos aqui 4 a 5 desses projetos, nós temos mais de 1.000 a 1.000 e poucas pessoas por dia sendo acolhidas e encaminhadas. E isso é o trabalho que a sociedade e que a Associação Comercial, com muito prazer, vem dando início. Tudo é muito desafiador, né, doutor Ordini, em relação à população de rua, seja qual for o motivo pelo qual essa pessoa fez da rua a sua moradia. Mas, no caso dos desempregados, as pessoas que, por conta da pandemia, perderam a condição de moradia, perderam o emprego, perderam tudo e não tiveram alternativa senão encontrar a rua para viver, essas pessoas precisam voltar para o mercado de trabalho. E para voltar para o mercado de trabalho é preciso ter um endereço. E a rua não é endereço, né? Então, é nesse caminho que a Associação Comercial de São Paulo deve trilhar, acredito. Isso. Eu posso dizer para você de alguns projetos que já existem nesse sentido, que são repúblicas, onde eles passam a ser o dono da casa, né? Passam a ter o endereço, e ali eles aprendem a conviver com poucas pessoas, mas constantemente, onde tem obrigações de manter a casa limpa, de alimentação, enfim, supervisionado por essas entidades que têm expertise nisso. Eu vou falar aqui de uma que eu tenho muito carinho, que era um antigo projeto Minha Rua, Minha Casa, de 2 freirinhas maravilhosas. Uma, infelizmente, faleceu, a outra está adoentada, mas eles ainda continuam mantendo aqui no baixo do Glicério casas onde eles acolhem essas pessoas e onde eles passam a ter uma vida normal. E, enfim, eles têm a nova oportunidade, né? E famílias também, que a prefeitura tem um projeto muito interessante de abrigá-las num hotel, não um hotel pequenininho, não, um hotel que nós, na juventude, víamos assim como ícones aí na cidade. Eles têm lá direito ao acolhimento, à refeição,
e também buscam trabalho. Nós também estamos procurando encontrar alguns trabalhos, algumas tarefas que eles, como microempresários individuais, possam sobreviver, né? E, com a ajuda do SEBRAE, nesse caso específico, de qualificá-los como um pequeno empreendedor, seja na área de construção civil, seja na área de serviços, né? Coisas que têm essa possibilidade. Ou eles trabalham como empregados, onde puderem ser abrigados, ou, se não, eles começam o seu negocinho pessoal, né? Com ajuda, qualificação, e eu acho que esse é o caminho. E é uma obrigação da sociedade. Não fazemos nada além daquilo que deveríamos já ter feito, mas que agora, graças à oportunidade de superar a pandemia, que foi um entrave na cidade, nós estamos chegando lá. 12h32 agora, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, nossa conversa com o Dr. Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. A gente vai fazer uma pausa agora nesse bate-papo para trazer aqui para o programa Gente que Fala o doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde. Também faço minhas saudações ao presidente da Associação Comercial, o senhor Ordini, que está dando uma excelente entrevista até aqui. Eu estava acompanhando um pouco antes de entrar. Vamos lá, doutor Fernando, para falar sobre o seguinte: ontem, né, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tudo tem a ver aí com o entendimento, né, dos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes, de que este caso específico, esta condenação específica de Eduardo Cunha, esse caso tem que ser tratado como suposto caixa 2 de campanha. Está aí o motivo da reviravolta? Sim, esse é exatamente o motivo da reviravolta, é a caracterização da finalidade do recebimento desses valores indevidos. Esse entendimento já havia sido firmado em outros precedentes, que quando o pagamento dos valores indevidos tiver relação com verba de campanha, se é um caixa 2, não deve ser tratado pela justiça comum, mas um crime que deve ser reservado à justiça eleitoral. No caso, o curioso, Mauro, é que já haviam ocorrido diversas decisões contrárias ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, e o próprio Edson Fachin tinha sido contra esse entendimento, o ministro Lewandowski também tinha sido contra, a votação não acabou, porque o ministro Nunes Marques pediu vista do caso, e na sessão de ontem o julgamento foi finalizado, com os votos do ministro André Mendonça e do ministro Gilmar Mendes. Então, sim, é isso. O caso, a condenação foi anulada, mas já talvez antecipando sua próxima pergunta, já sei mais ou menos o que eu devo responder, mas eu prefiro escutá-lo para não ser presunçoso e presumir o que você perguntado. Olha, doutor Fernando, pois é, agora o foro específico para as coisas continuarem é justamente a Justiça Eleitoral. É por lá que o processo vai passar agora. A pergunta que não quer calar é quando isso vai acontecer, né? Porque vai para a Justiça Eleitoral, porque é caixa 2, é por lá que tem que ser feito o trabalho, mas quando isso vai acontecer? Não deve demorar a acontecer. A grande questão não deve demorar a acontecer, porque a priori não teria um outro recurso que caberia ao STF julgar mais. Dificilmente deve haver um recurso para que isso seja analisado pelo Pleno, nem vejo possibilidade jurídica disso. Então, o passo seguinte agora era o processo ser remetido para a Justiça Eleitoral para ser analisada essa imputação de caixa 2 em cima desses recursos que foram pagos de alguma forma para o ex-parlamentar ou para intermediários ou em contas no exterior. O caso em si não está aqui na nossa discussão, né?
Bom, a pena que o deputado Eduardo Cunha tinha que cumprir era a condenação era quase 16 anos de prisão, mais especificamente 15 anos e 11 meses, e multa, indenização de R$ 1,5 milhão. O que acontece agora com essa pena? Essa multa chegou a ser recolhida? Chegou a ser paga? O que houve na época era um pouco o bloqueio de ativos dele. Daí eu não sei se a quantidade de ativos bloqueados seria suficiente para satisfazer essa multa, Laura. Mas a sua pergunta é absolutamente importante, porque se refere aos efeitos práticos desse processo, né? São anos e anos de processo. Será que ele vai, depois de todos esses anos, esse processo vai ser sacado fora, né? Vai ser jogado no lixo? Bom, a rigor, por técnica, pela letra da lei, pelo que deveria ser a garantia do juiz natural, eu entendo que seria correto anular tudo e essa condenação esse processo ter que ser reiniciado do seu exato começo, tá? Ser analisado se ainda, ou seja, ser analisado se ainda pode ser oferecida uma nova denúncia, e aí, a partir de uma nova denúncia, começar todo o processo dos seus trâmites iniciais. Mas o ministro Nunes Marques, ao que entendi, aí a gente tem que esperar o acórdão dele, ele abriu a possibilidade da Justiça Eleitoral ratificar todos os atos que foram proferidos até aqui. Eu não sei, nunca vi isso, precisaria ver justamente na prática como é que um processo que está sendo anulado, uma outra jurisdição ratifica tudo aquilo que aconteceu, para o fim dele não precisar ser repetido. Sim. Vamos aguardar os próximos passos, doutor. E isso tudo porque tem sido visto aí ao longo do tempo que Curitiba não era o foro competente para tratar dessas coisas, né? Exato, exato. Aqui a questão não era nem se era Curitiba ou não o foro competente, porque é a Justiça do Paraná que está sendo, a princípio, considerada competente. A própria Justiça do Paraná agora vai receber esse processo e pode dizer, não, isso daqui tem que ser em outro estado. Mas aqui era uma questão de matéria especial. A matéria aqui foi considerada que não era da Justiça Ordinária, mas Justiça Especial Eleitoral. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa de Advogados, nessa conversa, Barbosa Dias Advogados, nessa conversa com a gente aqui, explicando a situação da anulação da condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. A gente se fala numa próxima oportunidade. Doutor Fernando. Eu que agradeço, Mauro, agradeço os nossos ouvintes e vou continuar ouvindo aqui pela Rádio Digital o presidente da Associação Comercial. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência aqui com a gente também, doutor Fernando. A gente volta aqui para a nossa conversa com o doutor Roberto Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Doutor Ordini, voltar a falar um pouquinho da questão das drogas na região central. Muita gente diz que a dispersão da Cracolândia acabou aumentando a tensão, a violência no centro da cidade, e para essas pessoas é uma situação que incomodava ali, aquele entorno ali da Rua Santa Ifigênia, ali da Alameda Glete, alguns quarteirões ali naquela área, e hoje incomoda vários bairros. O seu entendimento sobre essa situação? Pelo que eu entendi, a estratégia da prefeitura e da segurança naquela época era tirar do foco aquele movimento de Cracolândia, que aquilo era um negócio do outro mundo, né? Então, uma das maneiras foi exatamente permitir que aquele tráfico funcionasse naquele local, com a revitalização ali da praça, etc. E claro que essas pessoas começaram a se espalhar pela região. Mas, na visão das autoridades, aquilo era mais ou menos imaginado, mas talvez não pudesse ter essa expressão que teve da violência. Existem várias teorias de que seria aquilo provocado, e que seria uma maneira de chamar atenção, enfim. A verdade é que aquilo não está mais ocorrendo. Ainda nós temos essa separação,
Porque o que seria importante é que as autoridades competentes, e aí eu já não falo destas da polícia e nem da Secretaria de Segurança ou da Prefeitura, seria, por exemplo, o Ministério Público entender a gravidade disso, não para a limpeza da cidade, como alguns falam, para a higienização, absolutamente. É porque aquele ser que está ali é um ser humano digno de toda a nossa atenção, para que ele se recupere. O que é verdade é que, se isso ficar na forma de convite natural, ninguém quer sair naquele estado. Todos nós já temos um pouco de vivência, sabemos que o dependente químico tem dificuldade de decidir o seu caminho. Ele precisa, então, de um auxílio. A meu ver, está muito mais hoje no Ministério Público uma política maior de amparo, porque a prefeitura, o prefeito disse, declarou várias vezes, ele tem disponibilidade de leitos para atendimento dessas pessoas. O governo do Estado, através desse programa novo que lançou, também tem possibilidade de levá-los à desintoxicação, para que depois, aí sim, lá na frente, eles possam decidir o caminho. Se eles quiserem voltar para a rua, evidentemente que as pessoas vão indicar, olha, ou vai para a sua família, ou vai para outro lugar. Mas se eles, que é a maioria, quiserem uma nova oportunidade, eles encontrarão, né? Então, tenho a impressão que, se houver uma união de esforços do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Ministério Público, e, evidentemente, o Judiciário também junto, nós teremos condição de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de resgatar a dignidade deles e levá-los para um local adequado. Existe um projeto que foi ventilado pelo secretário estratégico do governo, Guilherme Afif, que, além de nosso amigo, é um dos pioneiros desta casa. Ele trouxe a possibilidade de levá-los para o campo, onde existiriam fazendas de matas ciliares, etc., onde eles poderiam, além de ter contato com a natureza, eles terem a possibilidade de recebimento, porque aquilo gera carbono, e o carbono vendido gera recurso para esses indivíduos, para eles se recuperarem. Mas veja como a maldade, às vezes, é maior um pouquinho. Alguém disse que queriam levá-los para um campo de concentração. Quer dizer, vem um lado negativo disso. Por quê? Não é essa a finalidade. Eu conheço o Guilherme há 40 anos, conheço o coração dele, a preocupação que ele tem em ajudar as pessoas. Não é essa a finalidade do Estado levá-los para um campo de concentração ou isolá-los da sociedade. É trazer oportunidade, porque clinicamente está comprovado que o contato com a natureza ajuda na cura da dependência química. Mas aí que nós vemos esse problema. Tem pessoas que parece que não enxergam isso. Doutor Ordini, uma pergunta aqui, não está exatamente dentro do nosso escopo, da nossa. Tá e não está, né? Eu passei pela Praça da Sé na semana passada, e eu tinha visto ainda a praça cercada ali pelas grades e tal. Me chamou a atenção uma situação que já perdura ali muitos e muitos anos, na rua Roberto Simonsen, e é a Sim. sequência ali passa o Corpo de Bombeiros, à direita é a Rangel, ali a rua Roberto Simonsen, onde em frente já funcionou a Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, tem um prédio ali completamente largado ali, as ruínas, correndo o risco de cair. Aquele é um edifício tombado, evidentemente, e precisa receber todo o procedimento que é para isso, né? Para um edifício tombado. E as coisas estão deteriorando por ali. A Prefeitura de São Paulo tem um trabalho de interesse em edifícios para
habitação social, aquele prédio poderia ser, talvez, não, enfim. O senhor tem informações sobre esse prédio? Por que está daquele Olha, jeito? eu vou dizer não só desse, mas de vários prédios. Inclusive, o nosso é um prédio tombado, né? Eu não sei se você sabe, esse prédio vem da época de Getúlio Vargas, né? Quando aqui nesse prédio se reuniam sindicatos e a associação capitaneando. E, então, ele é um edifício histórico e tombado. Nós reformamos o prédio todo por dentro e estamos agora iniciando as obras externas. Pois bem, há quase 2 anos, com todo o interesse, com toda a facilidade que a associação tem e com o carinho com que somos atendidos, nós demoramos esse período para aprovação. Por quê? Porque esses prédios tombados estão sob a guarda da Confresp, do Condefar, e aí há uma burocracia natural. Então, muitos prédios se deterioram porque não tem capacidade, o seu proprietário não tem como recurso, como trazê-los e mantê-los naquela forma tradicional sem ter resultados, né? E isso é preciso que haja uma conciliação de interesses. O caso da classe laboriosa teve lá também um problema Teve um incêndio. exato. E também problema de dificuldades econômicas que a entidade teve. Então, é preciso que existe um investidor que tem procurado aplicar, que tem 2 ou 3 prédios na própria Roberto Simos e na Venceslau Braz, que estão sendo recuperados por ele com o intuito de alugá-los, de gerar receita para ele, é evidente, né? E esses prédios tombados têm essa dificuldade, você não consegue a autorização para viver. O proprietário, muitas vezes, não tem recurso para mantê-lo, o Estado não pode, por alguma circunstância, intervir, então o prédio acaba se deteriorando. Isto aqui precisaria ter uma agilidade, uma simplicidade e uma desburocratização no atendimento desses prédios. Existe como esse, Mauro, aqui no centro histórico, aproximadamente 30 prédios mal utilizados ou vazios, exatamente pelas dificuldades que tem para se transformar. Mas, numa reunião que tivemos, e temos uma parceria muito boa com o Secov, existe interesse de fazerem reflitagem em todos os prédios aqui do centro, e ele poderá ser tornado residencial e não precisa necessariamente ser para essas pessoas, podem ser mais. Nós temos aqui no centro da cidade prédios que poderiam ser vendidos para quem trabalha na região, no centro, né? Para policiais militares que às vezes têm dificuldade na sua região longa, afastada, de vestirem farda, né? Eles poderiam ter financiamento, professores, casal de idosos, enfim, você pode povoar novamente o centro com um grande público, inclusive com interesse comercial dos que construírem ou reconstruírem os prédios, né? A gente fica numa expectativa, numa aflição inicialmente, né, de ver aquilo tudo em ruínas. Primeiro porque o prédio é muito bonito, muito maravilhoso e ele merece e precisa ser reconstruído. Mas o risco que aquilo representa, tem uma marquise, né, e aquilo pode Exato. causar um acidente em quem está passando por baixo, não tem a devida proteção, Você bem tem no razão. coração, bem no centro de São Paulo. Então, que as autoridades estejam atentas e, enfim, para que tudo isso que a gente falou aqui fique só na especulação, né? Que fique só no âmbito do medo apenas, né? Exato. Doutor Ordini, vamos falar sobre o seguinte, porque tem há mais de 6 décadas, a Associação Comercial de São Paulo decidiu descentralizar a atuação da entidade, espalhando seus serviços gradualmente por 15 macro-regiões da capital. As distritais atendem demandas locais, prestam serviços de aprimoramento e fomentam a discussão de temas de interesse dos empresários. Entramos nesse assunto porque temos uma pergunta da Patrícia Mello, que está no Morumbi acompanhando a gente, e ela
está interessada neste tema. Ela pergunta até onde vai a independência das distritais. Elas podem participar de eventos locais, como festas e feiras típicas dos bairros? Com certeza, com certeza. A, as nossas distritais, elas funcionam como via de duas mãos, levando a orientação da nossa Casa Maior e também trazendo informações da comunidade. Quando eu falo comunidade, é exatamente isso, é participar. A função do que nós chamamos de superintendente da distrital é o relacionamento com todas as entidades locais. Então, tem a subprefeitura, que precisa, ou subprefeituras, que às vezes coincide de ter mais de uma naquela região, é um contato com as autoridades policiais, com as autoridades eclesiásticas, com os clubes de serviço. E a ideia da associação é servir de meio de união das classes todas, sem nenhum preconceito, para que possam se reunir naquela região. E, evidentemente, é mais do que razoável que essas festas típicas daquele bairro. Eu tenho um bairro aqui próximo que a gente vê o bairrismo, que São Paulo, apesar de uma cidade grande e imensa, ela tem bairrismo, né? Então, a Moca, por exemplo, ela se sente e eu falo porque eu sou cidadão moquense, eu recebi com muito orgulho. Ela sente um reduto especial. Então, evidentemente que ela tem suas tradições, tem bandeira, tem hino, tem inclusive a sua história. Nós, aqui na associação, lançamos vários roteiros de bairros, né? E aí você vê a tradição, os folclores, as festividades, as manifestações todas. E a associação local é o fórum onde essas pessoas devem se aproximar. Tem feiras de saúde, café de negócios, onde os comerciantes e empresários se reúnem dentro da associação, né? E muitas vezes nós fizemos aqui, na época da pandemia, uma cartilha para a orientação dos comerciantes, como é que devia abrir a porta, como é que devia ser o trânsito, o cuidado com as máscaras, enfim. Aquilo foi feito por nós, e nós sempre vamos fazer isso, tá? Eu disse para você, por exemplo, da questão do Natal. Para nós interessa dois aspectos, evidentemente que o comercial, mas também a confraternização da região, né? Eles têm festas maravilhosas. São Miguel Paulista tem uma tradição muito bonita, a Penha, estou dizendo da Zona Leste, mas você vai para a Zona Sul, Santo Amaro, Jabaquara, nós temos no Morumbi a distrital Butantã, antiga Butantã, que hoje é Sudoeste, que atende todas aquelas regiões. Ali foi palco de feiras de saúde, onde procurava-se ajudar as pessoas, não só na saúde, em documentação. E aquela região que tem ali, onde tem uma praça, etc., sempre tem um movimento social. E essa é a nossa finalidade, é aproximar a cidade. O senhor falou da Moca, né, de ser um cidadão moquense. Eu até que me considero um pouquinho moquense também, porque eu fui forjado lá na Universidade de São Judas Tadeu, Rua Taquari. Eu também tenho um pouquinho de laços aí com a região da Moca. Pergunta aqui no Facebook do Rodrigo Monteiro: a insegurança é hoje o grande vilão do comércio de rua? Pergunta dele, doutor Sem Ordini. dúvida, sem dúvida. É um dos principais fatores. O segundo fator, evidentemente, é a preocupação de chegar até lá, seja por segurança, por iluminar. Enfim, nós temos que ter pegar uma série de fatores para que traga de volta a moda de vir à cidade, vir ao centro da cidade, né? Mas a segurança é o fator principal. Ana Rita Oliveira, no Instagram, pergunta, doutor Ordini, como anda a ACC Crédito, ou a C Crédito, né? Muitos comerciantes recorreram a ela nesse período aqui, pós-pandemia. A pergunta da Ana Rita Oliveira.
Com certeza. A associação comercial, ela, além do seu papel institucional, do seu apoio ao comércio, às entidades, ela procura verificar o que o comerciante, o que o empresário precisa. E ela vai de encontro com uma delas é o crédito. Infelizmente, ainda, pela natureza do sistema financeiro que o país vive, os juros altos, e ela não conseguiu crescer o tamanho que nós gostaríamos e que vamos crescer. Mas hoje ela é uma oferta de crédito de forma simplificada, via eletrônica, com informações, quando ele já é associado, o seu cadastro, as suas informações já estão aqui, fica tudo mais fácil. A ideia é dar velocidade para ajudá-la. Ela está ativa e crescendo. Doutor Roberto Urdini, o nosso tempo já esgotado aqui deste programa Gente que Fala de hoje. 30 segundos para a sua mensagem final, bem rapidinho, por gentileza. Bom, a primeira é agradecer a oportunidade. Eu confesso que fiquei muito alegre, até às vezes mais entusiasmado do que deveria, mas é porque vocês abriram de uma forma uma oportunidade muito importante para que a associação comercial seja conhecida do lado de lá. Então, o que fica de final é nosso agradecimento. E mais do que o agradecimento é o convite para que você e todos os seus ouvintes conheçam a Associação Comercial. Nós temos aqui uma série de serviços que vamos prestar e estamos prestando ao paulistano de maneira geral, a começar pela nossa Faculdade de Comércio. Muito obrigado pela presença, doutor Roberto Matheus Urdini, advogado, presidente da Associação Comercial de São Paulo, recém-eleito aí, com a gestão ainda no começo, desde o finalzinho de março. Boa sorte aí na sua empreitada, no seu trabalho, que os projetos sejam executados da melhor forma e que tragam os resultados positivos para a cidade de São Paulo e, claro, para o comércio e para os comerciantes da cidade de São Paulo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Já estive inúmeras vezes aí no prédio da Associação Comercial de São Paulo, enquanto atuava como repórter, em busca de números justamente da associação, ao lado do economista Marcel Solimeu, enfim. Então, é um cantinho aí gostoso e bacana da cidade de São Paulo e com pessoas muito competentes trabalhando por aí. Espero a sua volta aqui. Venha nos visitar. Será um prazer. Muito obrigado. O programa Gente que Fala termina por aqui. Realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você espectador, você internauta, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, o Lucas Neto. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia por aqui. Um abraço a todos. Tchau, até lá.